Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa tarde. Na edição de hoje você vai ver: 14 escolas estaduais estão sem transporte para alunos na região. Suposta vítima de homofobia, professor da Universidade Federal de Santa Maria, é ouvido na Assembleia Legislativa. Você vai ver também: sindicato pede criação de auxílio emergencial para agricultores afetados pela estiagem. E ainda, Hemocentro lança campanha para evitar desabastecimento no período de carnaval. Estes e outros assuntos no resumo dos principais fatos do dia em 15 segundos aqui no Jornal do Diário. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você, mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Hoje nós começamos com um assunto importante e que o Diário tem acompanhado desde o início dessa semana. É que agora uma escola em área rural de Santa Maria está sem transporte escolar, situação que dificulta o acesso dos estudantes. É por essas estradas que o aluno Maicon Fagundes dos Santos passa todos os dias para ir à escola, desde que foi suspenso o transporte escolar para o Colégio Princesa Isabel, no distrito de Arroio do Só. Sem o ônibus escolar, Célia Fagundes leva o neto cadeirante para a escola. Eles percorrem um trecho de aproximadamente 1 quilômetro. Ele quer ir na aula, né? Tem que ir, né? Precisa estudar, né? Tem que ir, não adianta. Ainda que eu consegui com outro município para patrulhar aqui para mim, porque era pura buraco. Mas eu disse que a semana que vem, né? Vamos ver, vamos esperar. Na escola, dos 106 alunos, 77 dependem do transporte escolar. As aulas começaram em 21 de fevereiro na rede estadual de ensino e, como consequência, várias salas de aula estão com poucos estudantes. Desde o momento que a gente ficou sabendo que não teria o transporte para iniciar o ano letivo, que a gente sabia que esse ano seria presencial, né, para todos os alunos, a gente entrou em contato com a coordenadoria e a resposta que eles nos deram é que no máximo em 15 dias esse transporte estaria resolvido. Eles estavam em trâmite, né, devido à papelada, burocracia, e acertar com as empresas para fazer esse transporte. Quem não consegue ir para a escola voltou a atender as aulas no sistema remoto e com atividades semanais para serem realizadas em casa. Aqueles que os familiares têm carro se dividem para conseguir chegar à escola. Eu tô revezando o carro com o meu vizinho e com mais outro, e aí a gente vai trocando para os nossos pais nos trazerem na escola. A escola aguarda que no prazo estipulado de 15 dias, pela 8ª Coordenadoria Regional de Educação, o transporte seja restabelecido. O problema também acontece na escola Ijucapirama, no interior de Jaguari. Lá, as aulas estão suspensas desde terça-feira. Após 2 anos sem aula presencial, a expectativa de um retorno era muito grande. Além da pandemia, tivemos um problema estrutural na escola e, em função disso, ficamos com o ensino remoto até o final do ano passado. E os nossos alunos permanecem no ensino remoto por não ter como vir para a escola. Num total de 165 alunos, apenas 5 alunos não usam transporte escolar. A Secretaria de Educação do Estado confirmou que o problema atinge outras 13 escolas da região da 8ª Coordenadoria Regional de Educação. 8 ficam em Santa Maria e 4 estão na área urbana. O problema atinge exclusivamente estudantes da zona rural que necessitam do transporte para a escola. A previsão de normalização do serviço é de 15 dias. Morreu no Hospital Universitário de Santa Maria, na manhã de hoje, o dono da casa em que aconteceu uma tentativa de homicídio no dia 22 de fevereiro no bairro São José.
José Cláudio Dutra foi atingido com um tiro no braço esquerdo, 2 tiros no abdômen e um na perna direita de raspão. Segundo o delegado Gabriel Zanella, as investigações estão avançadas e já se tem suspeitos e a possível motivação do crime. O caso estaria relacionado com uma tentativa de homicídio e um homicídio há poucos dias na cidade. O carro usado pelos criminosos foi encontrado e apreendido. O Hemocentro Regional de Santa Maria lançou uma campanha para incentivar a comunidade a doar sangue no período pré- e pós-carnaval. A iniciativa, chamada Bloco da Doação, pretende abastecer os estoques de sangue, que devem sofrer uma defasagem na próxima semana, já que nos dias 28 de fevereiro e 1º de março não vai ter atendimento no local. E a gente colocou, né, um slogan que é a melhor fantasia que a gente pode vestir é de salva-vidas, né? Então, foi, na verdade, um trocadilho, né? Uma forma que a gente fez, uma forma de brincar também com isso, ser divertido, né? Para que os doadores venham até o Hemocentro e se sintam acolhidos também com essa campanha. Então, a gente mobiliza, realiza campanhas para que as pessoas, antes de viajar ou de fazer a sua festa, né, de fazer o seu momento com a família, amigos, realizar essa doação pensando nas pessoas que não vão poder curtir esse carnaval da mesma forma que nós, né, que estamos saudáveis. Então, é uma forma de retribuir também a saúde que eu tenho hoje. De acordo com a última atualização, 3 tipos sanguíneos, O negativo, B negativo e AB negativo, estão com estoque crítico. 2 tipos, O positivo e A negativo, estão em alerta. 1 tipo, o A positivo, está adequado. E 2 tipos sanguíneos, o AB positivo e o B positivo, estão com estoques estáveis. Em função do carnaval, o Hemocentro não vai estar aberto na segunda e na terça-feira. Já na quarta, o local retorna com o funcionamento normal em todos os dias da semana, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. O espaço fica localizado na Rua Alameda Santiago do Chile, número 35, no bairro Nossa Senhora das Dores. Os agendamentos para as doações podem ser feitos pelo site da Secretaria da Saúde do Estado ou pelos telefones 55-3221 5192, 55-3221 5262 e pelo WhatsApp 55984288274. No momento da doação, é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto. Além disso, é preciso cumprir alguns requisitos, como estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação. Quem foi infectado pela Covid-19 deve esperar 30 dias desde o último dia de sintomas para realizar a doação. Os vacinados podem doar após respeitar um intervalo de 7 dias. A exceção é a vacina Coronavac. Quem recebeu este imunizante pode esperar apenas 2 dias para doar. Estão impedidos de fazer a doação quem passou por um quadro de hepatite após os 11 anos de idade, quem faz uso de drogas ilícitas ou injetáveis e quem contraiu malária. Foi ouvido nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa, o professor do Centro de Educação Física e Esportes da Universidade Federal de Santa Maria, Gustavo Duarte, que diz ter sido vítima de agressão homofóbica nas dependências da instituição. A Comissão de Direitos Humanos decidiu pelo encaminhamento de ofício ao UFSM para que apure o fato e encaminhe respostas das diligências, inclusive sobre a adoção de medidas protetivas ao agredido. O fato aconteceu dia 2 de fevereiro, quando o professor do Centro de Educação Física circulava pelo prédio e, ao cumprimentar o colega, que não teve o nome divulgado, mas é professor titular da instituição, recebeu como resposta 2 frases de xingamentos com palavras de baixo calão e cunho homofóbico. O professor registrou denúncia na ouvidoria da UFSM e fez boletim de ocorrência. Gustavo relatou medo, inclusive de agressão física. Depois do episódio, o Centro de Educação Física divulgou nota de repúdio e em apoio ao professor.
A ouvidoria da UFSM alegou não poder passar quaisquer informações sobre o caso para não quebrar o sigilo das partes. A Prefeitura de Santa Maria segue com os serviços na obra emergencial no trecho da Avenida Presidente Vargas, no bairro Patronato. Nesta etapa, está ocorrendo a recuperação da calçada e também do muro. A nova calçada deve ter em torno de 50 metros de comprimento. Já o muro, aproximadamente 25 metros de comprimento por 1 metro de altura. Além disso, está em processo de finalização a construção de caixas coletoras de água pluvial com 80% do serviço concluído. No local também está em andamento a microdrenagem, com a instalação de cerca de 100 metros da nova rede de tubulação. Outro serviço que segue é a colocação de canaletas que vão servir para ajudar no escoamento da água da chuva. No local da obra segue o bloqueio e os desvios. Conforme o andamento dos serviços e se o tempo permitir, a previsão é de que até metade do mês de março a via seja liberada para o tráfego de veículos. O buraco na Avenida Presidente Vargas surgiu quando parte da via se rompeu após uma forte chuva em setembro de 2021, no trecho entre a Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho e a Rua Visconde de Mauá. Com o tema A Tragédia de Santa Maria sob o olhar dos direitos humanos, a Universidade Federal de Goiás promove amanhã uma live com integrantes da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. O evento virtual faz parte de uma série de lives sobre tragédias anunciadas. A conversa, que começa às 5 horas da tarde, será mediada pelo professor Solon Bevilacqua, do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade de Goiás. Flávio Silva, presidente da VTSM, e Tâmara Biolo Soares, advogada da associação, participam da live, que será transmitida pelos canais Pensar em Direitos Humanos e Enredos Digitais. O final de semana e o feriado de Carnaval vão marcar a reabertura do Museu de Ufologia de Itaara. Mediante agendamento, o local vai receber o público curioso pelos segredos do universo. Foram 2 anos sem receber o calor do público. Por causa da pandemia, o Museu de Ufologia de Itaara permaneceu fechado para visitas. A reabertura vai ser no sábado, com a primeira turma às 3 horas da tarde. No domingo e na terça-feira, que é feriado de carnaval, o museu também estará aberto. Serão grupos limitados, de até 15 pessoas por vez, e a visitação será livre, sem a necessidade de guia. O uso de máscara será obrigatório e também será cobrado passaporte vacinal. No museu, os curiosos encontram detalhes sobre o surgimento do mundo, os cosmos, astronomia, OVNIs e ciência em geral. Nestes 2 anos sem abrir, a estrutura passou por algumas adequações. Áreas como a loja, que vende produtos temáticos, foram ampliadas. Neste ano, o local, que é um polo de conhecimento, completa 21 anos. Os ingressos custam R$ 30, com meia entrada para estudantes e outros grupos com desconto. Crianças até 6 anos não pagam para entrar. Pelo menos 12 motoristas que passaram pela rua Serafim Valandro e pegaram o celular para filmar ou fotografar o acidente que aconteceu no início da semana foram multados por agentes municipais que estavam no local atendendo a ocorrência. A informação foi confirmada pelo secretário de Mobilidade Urbana de Santa Maria, Orion Ponce, que ressaltou a importância dos motoristas prestarem atenção no trânsito e não utilizarem o celular enquanto dirigem. Segundo ele, alguns motoristas foram avisados na hora de que não deveriam estar com o celular na mão. Parte deles chegou a colocar o braço para fora para filmar ou fotografar enquanto passavam pelo local, estando ao volante do carro. Já outros não foram alertados da infração e vão receber a multa em casa.
Após as últimas mudanças feitas no Código Brasileiro de Trânsito, manusear o celular enquanto dirige se tornou uma infração de trânsito gravíssima, com 7 pontos na carteira de habilitação e pagamento de multa de R$ 293,47. E a seguir, Corsan termina obras de manobras com a finalidade de preservar a barragem do DNOS em Santa Maria. Agora o Jornal do Diário faz um intervalo e você confere ao vivo, neste final de tarde em Santa Maria, as imagens através da nossa câmera exclusiva da TV Diário no Morro das Antenas. Você vê aí, tem uma visão privilegiada aí de toda a cidade de Santa Maria, aqui no centro, no coração do estado do Rio Grande do Sul. Voltamos em seguida, são 6h23. Até já! De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O JD está de volta, agora vamos falar sobre a previsão do tempo. A condição é de tempo muito instável nos próximos dias em todo o Rio Grande do Sul. Há previsão de pancadas de chuva e as temperaturas seguem altas. Vamos conferir agora como ficam as temperaturas em Santa Maria. Amanhã, que é sexta-feira, mínima de 22 graus
e a máxima não passa dos 33. No sábado, mínima de 24, a máxima podendo chegar a 36. No domingo, as temperaturas variam entre 25 e 39 graus. No início da próxima semana, segunda-feira, a previsão também, a exemplo de amanhã, mínima de 22 e a máxima não passando dos 30 graus. Vamos conferir algumas cidades aqui da nossa região de cobertura. Começamos por Rosário do Sul, mínima de 22, máxima de 31. Em Agudo também, a mínima é de 21 graus e a máxima não passando dos 33 graus. Em São Cepé, temperaturas entre 22 e 34 e em Ivorá podendo chegar a 32 graus a máxima. A Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsã, terminou uma série de obras de manobras com a finalidade de preservar a barragem do DNOS em Santa Maria. Com isso, será possível deixar de bombear a água da barragem, que fica no bairro Campestre do Menino Deus, por até 4 horas, o que vai ajudar a manter o nível. Com o nível baixo na barragem do DNOS, no bairro Campestre do Menino Deus, a Corsã realizou uma manobra com a finalidade de preservar o reservatório. Atualmente, o DNOS baixa de 7 a 8 centímetros por dia, por causa da estiagem. As melhorias consistiram em modificar o sistema de captação de água no rio Ibicuí-Mirim, na outra barragem que abastece a cidade, em Valdeserra, no interior de Júlio de Castilhos. Na prática, o que ocorre é que haverá mais água retirada da barragem de Valdeserra, chamada de Rodolfo Costa e Silva. Hoje, esse reservatório já representa 75% de todo o abastecimento de Santa Maria, o que deverá ser ampliado. A barragem do DNOS está a mais de 4 metros abaixo do nível normal, que é de 11 metros e 80 centímetros. Já a Rodolfo Costa e Silva, que é bem maior, está a 3 metros e 50 centímetros abaixo do normal, que é de 28 metros. Apesar do baixo nível, a Corsã garante que não tem risco de desabastecimento na cidade. No entanto, a companhia pede que a população faça uso consciente de água. Para que aconteça uma normalização, são necessárias chuvas regulares, bem distribuídas, durante alguns meses. Foi encaminhado um pedido para a criação de um auxílio emergencial para a agricultura. A solicitação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais foi entregue à Prefeitura de Santa Maria. O objetivo é socorrer as famílias do campo em vulnerabilidade que perderam todo o sustento com a estiagem. De acordo com o presidente do sindicato, cerca de 500 famílias vivem essa realidade em Santa Maria. São, em geral, agricultores que produzem alimentos de subsistência e vendem o excedente em feiras. O pedido do sindicato foi de um auxílio com 2 parcelas de R$ 300. A prefeitura teria sinalizado que seria mais viável uma parcela única de R$ 400. Uma nova reunião está marcada para amanhã. Se a ideia avançar, a expectativa é de que o auxílio chegue até a população entre o final de abril e início de maio. Além do auxílio, outras medidas também foram solicitadas, como subsídio de pelo menos uma saca de semente de milho para que esses produtores tenham condições de refazer as lavouras após a chuva. O prefeito Jorge Pozobon autorizou que sejam feitos estudos legais e financeiros para analisar a possibilidade deste auxílio. E agora nós estamos recebendo aqui no estúdio do JD o colunista Denis Olim, que está chegando aí para o seu comentário de hoje. Olá, Denis, qual o assunto? Olá, José, olá a todos. O assunto é sobre o transporte coletivo. Os usuários de ônibus e as empresas que pagam Vale Transporte vão ter algum alívio por mais um tempo, porque a prefeitura pretendia concluir na semana passada, depois adiou e agora a previsão era essa semana concluir o estudo da proposta de reajuste da tarifa de ônibus. Só que eu conversei com fontes na prefeitura que disseram que ainda não conseguiram concluir esses estudos,
estão avaliando qual o valor que deve ser proposto. Isso provavelmente vai ficar para depois do Carnaval, então deve adiar por mais algum tempo o reajuste da tarifa, que, claro, precisa ainda passar pelo Conselho Municipal de Transportes, depende de toda uma tramitação. Então, já são 2 semanas, né, a mais, e se atrasar mais, talvez esse reajuste, se for aprovado, vai valer só a partir de abril ou maio. Então, tudo vai depender das tratativas da Prefeitura, desses cálculos que estão sendo feitos. O valor da planilha de custos, se for levado todos os dados atuais, ele apontou R$ 5,50 para a tarifa. Então, o aumento seria de R$ 1,30, o que a Prefeitura já disse, né, que a gente antecipou aqui, que é algo inviável, não tem como aumentar para R$ 5,50. E estão avaliando um valor intermediário, talvez abaixo de R$ 5,00, tomara que seja menos ainda, né? Mas esses estudos ainda precisam ser concluídos para ser enviada a proposta para o Conselho Municipal de Transportes. Então, possivelmente, se for aprovado, vai ficar para abril esse reajuste. Talvez em março ainda não seja possível, ou mais para o final de março. E outro assunto que eu vou trazer na coluna desta sexta-feira, na edição impressa, é que temos novidades sobre a possibilidade de abertura dos supermercados aos domingos. Informações exclusivas que eu trago na coluna desta sexta-feira, viu, seu? Ok, Deni, vamos conferir então amanhã. Muito obrigado, Denis Zolim, ao vivo aqui no JD. E no próximo bloco, Santa Maria já registra 35 óbitos por Covid no mês de fevereiro. Jornal do Diário faz mais um intervalo e você acompanha agora ao vivo, através das câmeras do CIOSP, o movimento, neste momento agora, no cruzamento entre a Avenida Medianeira e a Rua Duque de Caxias, em Santa Maria. 6h34, nós voltamos em seguida com mais informações aqui no JD. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Quantos planos de 2021 você não conseguiu realizar? Aproveite que 2022 chegou para fazer diferente. É hora de recomeçar. Sim, você pode deixar sua dentadura ou ponte móvel de lado através do tratamento com implantes dentários aqui na Oral Sim e ficar livre de uma vez de inseguranças. E eu tenho certeza você vai ter o seu sonho de voltar a mastigar devolvido. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo
a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. E foram confirmados mais 7 óbitos associados à Covid-19 em Santa Maria. Com isso, até agora, já foram 35 registros de mortes pela doença só no mês de fevereiro. O total, desde o início da pandemia, já é de 887 óbitos. Os casos confirmados aconteceram entre 6 e 22 de fevereiro. Dos 7 pacientes, conforme a Prefeitura, 2 não receberam nenhuma dose da vacina contra o coronavírus. E vamos ver a vacinação contra a Covid para amanhã. Das 8 até as 11 horas, recebem a primeira dose crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente e crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades. Os locais são as estratégias de saúde da família Itararé, Wilson Paulo Noal, Urlândia e a Policlínica José Erasmo Crossetti. Para essas ações, o agendamento já foi encerrado. E agora nós vamos aos destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para esta sexta-feira. E quem está ao vivo aqui conosco no JD é o jornalista Marcos Fonseca. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigado, Vilseu. Vamos aos destaques na nossa edição desta sexta-feira. E uma notícia aqui importante. Após 14 anos, os supermercados podem voltar a abrir aos domingos em Santa Maria. Os detalhes na nossa edição impressa amanhã, portanto. Falta de transportes escolares vazia salas de aula em escolas dos distritos da cidade. Obra da Corsã tende a evitar que o nível da água da barragem do DNOS, uma das que abastece em Santa Maria, baixe tão rapidamente. Perdas na soja com a seca na região chegam a 50%. Prazo para a entrega da declaração do imposto de renda começa no dia 7 de março. Temos também na polícia. Morre dono de obra que foi baleado por engano no bairro São José na terça-feira. E também na nossa edição desta sexta, especialistas da UFSM explicam o que pode acontecer após os ataques russos à Ucrânia. São esses, então, alguns dos principais assuntos que eu destaco na nossa edição impressa do Diário desta sexta-feira. Ok, muito obrigado, Marcos, pelos destaques de amanhã, edição impressa do Diário de Santa Maria, que você encontra em todas as bancas, jornaleiros. Marcos Fonseca ao vivo aqui no JD. E a seguir tem as notícias da cultura. O JD vai agora para mais um intervalo e nós vamos juntos com imagens ao vivo do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, que nos mostram agora como está a movimentação na Avenida Presidente Vargas, bem no cruzamento com a Rua Marechal Floriano Peixoto. Voltamos com mais informações, agora são 6h41. Até já! De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro.
Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento bioortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. JD está de volta ao vivo e quinta-feira tem estreia nos cinemas de Santa Maria. E o jornalista Cassiano Cavalheiro nos conta mais sobre o lançamento nas telas da cidade. Com diversão para toda a família, entra em cartaz nos cinemas de Santa Maria a animação Coração de Fogo, o filme. Ele conta a história de Georgia Nolan, uma adolescente de 16 anos que sonha em ser bombeira. No entanto, as mulheres não são bem-vindas na profissão. E para intensificar o enredo, quando um incendiário começa a queimar a Broadway, todos os bombeiros desaparecem misteriosamente. Assim, Shawn, o pai de Georgia, é convocado pelo prefeito de Nova York para investigar os desaparecimentos. Desesperada com a situação, Georgia se disfarça de Joey e se une a um pequeno grupo de bombeiros independentes para tentar deter o criminoso. Firemen go into the theaters. They don't come out. I need you to run the fire investigation. I'll need a team. Here's the plan. I joined Dad's team. Egg crate for the stomach muscles, mango for the biceps, and for the mustache. Okay, too much. Coração de Fogo já é descrito pela crítica como uma produção divertida e emocionante e que conta com uma história interessante para toda a família. A animação pode ser assistida no Arcoplex do Royal Plaza Shopping e no Cinépolis do Shopping Praça Nova. Lembrando que seguem em cartaz os filmes Moonfall, Ameaça Lunar, Uncharted, Fora do Mapa, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, O Exorcismo Sagrado, Morte no Nilo e a produção nacional A Jaula. Muito bem, é só conferir então os lançamentos aí, né, desta quinta-feira nos cinemas aqui de Santa Maria. E nós seguimos falando de cultura. Para promover um espaço de leitura e divulgação,
o Royal Plaza Shopping recebe o espaço diário até o final do mês de março. No local, a estrutura permite que os visitantes do shopping possam aproveitar e se informar com as notícias diárias e ainda conferir a primeira edição da revista Persona. Para quem gosta de se manter bem informado, o espaço diário no Royal Plaza Shopping é o lugar ideal. Desde o início do mês, uma estrutura com sofá, cadeiras e muita informação está montada na entrada do shopping para quem quiser passar e aproveitar alguns produtos do grupo diário. No espaço, ficam disponíveis exemplares do jornal impresso e da revista Persona, além da Rádio CDN, que oferece uma programação 24 horas de jornalismo nas ondas da 93.5 FM. Em funcionamento do meio-dia às 18 horas, o espaço diário também recebe interessados em realizar a assinatura do jornal. E quem ainda não conseguiu conferir o conteúdo da Persona ou quer se informar diariamente sobre as notícias de Santa Maria e região, ainda dá tempo. O espaço diário segue no Royal até o fim de março e está à espera dos leitores e ouvintes. Muito bem, e agora nós vamos às informações do esporte. Está conosco ao vivo aqui no JD, jornalista Gilson Alves. Olá, Gilson, quais são as notícias da área esportiva para hoje? Olá, Vilseu e quem acompanha o Jornal do Diário. O destaque da edição impressa desta sexta-feira do Diário de Santa Maria, o nosso Abre, da página do esporte, será para o atleta Bruno, 16 anos, chamado de Bruno Branco, alguns chamam de Bruninho nas categorias de base. Ele foi revelado pelo Novo Horizonte, daqui de Santa Maria, jogou na equipe da cidade daqui desde os 5 até os 14 anos e há cerca de 2 temporadas se transferiu para o Barra, equipe de Santa Catarina, que joga a Série B de Santa Catarina, que é uma equipe empresa que tem relação com o Hoffenheim da Alemanha. Pois o Bruno Branco, 16 anos, por estar se destacando nas categorias de base do Barra, irá passar por um intercâmbio na Alemanha e vai passar 15 dias no Hoffenheim. Junto com ele, outros 2 colegas, 2 companheiros das categorias de base que também estão se destacando. Ele é o atacante, vão junto com ele um zagueiro e um meio-campo. E nesses 15 dias lá na Alemanha ele vai ter a chance de mostrar o seu futebol, também assistir uma partida do Hoffenheim contra o Bayern de Munique, a equipe mais tradicional da Alemanha. E dependendo do potencial ou do que ele apresentar nesses 15 dias, pode até já ficar lá pela Alemanha e fazer parte aí do elenco mais adiante do Hoffenheim. Não vamos dizer já equipe profissional, até porque ele tem 16 anos, mas de repente nas categorias de base, de sub-17, sub-19, próximo já de quem sabe ter uma chance mais adiante no time principal. E em seguida a gente vai colocar também no site do Diário, diariosm.com.br, todas as informações. Conversei com o Guilherme Rui, que é o coordenador das categorias de base do Novo Horizonte, que tem informações, conheceu o Bruno desde os 5 anos, ele que então agora já está com 16, tem uma trajetória construída aqui no futebol da base da cidade, depois agora no Santa Catarina também está se destacando e a gente traz mais informações então, a respeito desse atleta, que é uma promessa aí que a gente espera que mais adiante tenhamos também mais informações para produzir reportagens dele. E vale falar, claro, né, Vilseu, do Grenal, porque estamos na semana Grenal e inclusive não teve jogo no meio de semana, o que faz ainda mais aí que se gere uma expectativa. Não teve jogo quarta, nem quinta, nem para Grêmio, nem para Inter. E sábado, às 19 horas no Beira-Rio, pela 9ª rodada do Gauchão, está marcado o clássico Grenal do número 435. De um lado, o Grêmio, que vive, claro, aquela flauta ainda de ter caído recentemente para a 2ª divisão do futebol brasileiro, mas em compensação é o líder da tabela de classificação com 17 pontos, e o Inter, mesmo estando na Série A, já tem algumas contestações para o técnico, é o 5º colocado, é o 3º colocado 5 pontos atrás do rival Grêmio, já é uma diferença e cada um jogou 8 vezes, o Inter soma 12 pontos, o Grêmio soma 17, por isso também um empate é bom para o Grêmio, não é tão bom assim para o Inter, e o mistério nas 2 escalações está principalmente no meio de campo. O Grêmio teve uma boa atuação na estreia do Roger Machado contra o São Luís de Juí no último final de semana,
com a utilização de 2 volantes móveis. Para quem acompanha o futebol sabe, aqueles que não ficam plantados à frente da área, o caso do Vidiaçante e do Bitelo. Mas a informação que circula aí é que o Thiago Santos, volante de origem, aquele que fica mais plantado na frente da área, deve ser titular. E aí, se ele jogar junto com o Vidiaçante e com o Bitelo, reforça a marcação, mas em compensação diminui teoricamente o poder ofensivo do Grêmio. Já as dúvidas no Inter também estão no meio de campo, se o Edenilson joga na segunda ou na terceira função, e essas dúvidas, né, como já é tradicional às vésperas de um Grenal, serão levadas até momentos antes da divulgação da escalação oficial, viu, seu? Gilson, antes de encerrar sua participação aqui no JD de hoje, qual a avaliação que se pode fazer nesse momento com relação aos 2 técnicos, especificamente sobre os 2 técnicos da nossa dupla Grenal aí? Certo, o Roger chega como um ídolo, ainda baseado muito no que ele foi como jogador nos anos 90, também início dos anos 2000, era o Renato ou o Roger, né? Os 2 técnicos preferidos pela torcida, e por mais que o adversário da estreia tenha sido, entre aspas, com todo respeito, mas apenas o São Luís de Ijuí, que é uma equipe do interior, o Wagner Mancini, técnico de antes, não conseguia fazer boas atuações contra a equipe nenhuma. O Roger, na primeira oportunidade, já comandou o time num treino e a gente já viu uma atuação bem diferente, e o Grêmio venceu o São Luís na estreia por 4-0. Então, a arrancada parece ter sido boa, mas aí, em compensação, tem essa dúvida na escalação, de repente ele não vai repetir o time que deu certo, por isso também essa dúvida, e até eu tô achando que ele vai repetir a escalação sim, mas a gente acompanha bastante as informações aí das rádios da capital e Porto Alegre, e muitos dizem não, que ele vai mudar a escalação, reforçando a marcação no meio de campo, que eu acho que aí seria um equívoco. Mas o Roger vive um bom momento. Em compensação, o Inter está com essa moda nos últimos anos, né? Moda entre aspas, aí de contratar técnicos estrangeiros. O que deu certo, por um lado, deu certo alguns jogos, mas perdia Grenais, que era o caso do Kudê. Na sequência, o Abel fez um baita trabalho, não ficou. Depois, o Miguel Ángel Ramírez foi mal demais, não conseguiu encontrar um time, sofreu críticas e foi demitido. O Diego Aguirre acabou não alcançando seu objetivo, e o Medina já sofre contestações. Alguns dizem que é cedo, mas a gente pega alguns equívocos que ele já fez ao longo do ano, como, por exemplo, a principal contratação do Inter foi o David, um atacante que joga pelo lado, geralmente pelo lado esquerdo. Eu já vi o David, e os meus colegas também já viram de imprensa esportiva, jogar como lateral direito. Então, por mais que se diga que é cedo, Medina já vem cometendo equívocos. Então, no caso de uma derrota, vai se falar ainda mais, se já se cogita, né, em demissão do técnico do Inter. Então, o Roger está recém arrancando, um empate já estaria de bom tamanho para o técnico gremista, e mesmo se perder, como está começando um trabalho, não corre riscos. Agora, em caso de derrota, o Alexander Cacique Medina aí já pode sim virar alvo da torcida, e se não recuperar logo em seguida, se tropeçar no Grenal, a gente sabe que vai ocorrer sim uma demissão. Está certo, Gilson. Seguimos acompanhando aí o desempenho então dos 2 técnicos da dupla Grenal. Gilson Alves ao vivo aqui no JD, nos dando uma geral sobre a área esportiva. E com as notícias do esporte, nós encerramos a edição desta quinta-feira do Jornal do Diário, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. A seguir, você acompanha a segunda edição, a edição da noite, do programa Sala de Debate, que tem na apresentação a jornalista Jaiana Garcia. Nós voltamos amanhã às 6h05 ao vivo com os principais fatos do dia aqui no JD. Vamos agora encerrando o jornal com imagens ao vivo que nos mostram uma panorâmica, né? Uma geral aí de Santa Maria, a nossa câmera exclusiva da TV Diário, localizada e muito bem localizada no Morro das Antenas, nos dando uma geral, como eu falei, deste já quase início de noite de quinta-feira. JD volta amanhã, uma ótima noite para você e até lá! Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.